Em 1756 estourou uma guerra que foi o primeiro conflito, pode-se considerar, que tenha tido proporções mundiais, antes mesmo da Primeira Guerra Mundial no início do século XX. Eu estou falando da Guerra dos 7 Anos, uma guerra que envolveu ao mesmo tempo a Europa, conflitos na América e também na Ásia. A Guerra dos 7 Anos ela começa nesse momento aí, na metade do século XVIII, com conflitos desenvolvidos na região do Sacro Império Romano Germânico. É um conflito inicialmente germânico relacionado à expansão territorial da Prússia, que é um reino germânico próspero, desenvolvido, e que busca conquistar território dos demais estados germânicos dentro do Sacro Império Romano Germânico, como a Áustria, a Saxônia, a Baviera. Então esse conflito ele se desenvolve nessa região aqui do nosso mapa. E o que a Inglaterra e a América têm a ver com isso? É porque a Grã-Bretanha era aliada da Prússia nesse processo. E, ao mesmo tempo, quem apoiava o outro lado envolvido nessa guerra, ou seja, os outros estados germânicos, era a França. Então aí você já tinha um sistema de alianças que colocava em lados opostos Inglaterra e França. E a Inglaterra e a França tinham também disputas econômicas, comerciais, tanto no Mar do Norte, quanto no Mar Mediterrâneo e, como nós já vimos, no continente americano. Então, essas disputas, nesse contexto bélico da Guerra dos 7 Anos, elas vão acabar se desenvolvendo também entre Inglaterra e França. E isso começa quando, nesse ponto mais ou menos aqui do Mar Mediterrâneo, onde havia uma pequena ilha de domínio inglês, chamada Menorca, foi invadida pelos franceses. Isso aconteceu em 1756. Quando a França invade essa pequena ilha de Menorca, isso bloqueia o acesso da Inglaterra aos mercados pelo Mar Mediterrâneo. Como represália, os ingleses começam a avançar sobre os territórios franceses aqui na América do Norte. E aí se estabelece então um conflito, tendo, de um lado, os franceses com o apoio dos indígenas que viviam nessa região, que eram inimigos dos colonizadores ingleses e dos colonos aqui das 13 colônias, e do outro lado, as tropas britânicas com o apoio dos seus colonos aqui das 13 colônias. Em 1758, 2 anos depois dos conflitos, os ingleses dominam a cidade de Quebec, na entrada do Rio São Lourenço. É o primeiro núcleo de colonização francesa no Canadá. E em 1760, 2 anos depois, dominam Montreal. E com isso passam a avançar sobre os domínios franceses ao redor aqui dos Grandes Lagos, na América do Norte, avançando pelo Mississippi e dominando toda a Louisiana, que era a área de dominação francesa. A Guerra dos 7 Anos se encerra então em 1763 com a vitória da Inglaterra. Bom, a vitória britânica na Guerra dos 7 Anos, ela trouxe o domínio sobre todo o território francês do Canadá, que nós podemos ver aqui ao norte, e mais os domínios franceses na região central da América do Norte, a chamada Louisiana. Isso trouxe para os colonos perspectivas de grandes vantagens, pois agora havia mais territórios ingleses a serem colonizados. Então havia uma perspectiva, uma possibilidade de expansão territorial das colônias em direção a oeste. No entanto, apesar de ter vencido a Guerra dos 7 Anos, a Inglaterra teve muitos prejuízos, muitos gastos com a guerra. E isso trouxe a necessidade de uma recuperação econômica. E para essa recuperação econômica, a Inglaterra decide então enrijecer o seu controle sobre as 13 colônias. É o fim da chamada negligência
salutar que permitiu com que essas colônias se desenvolvessem de forma tão autônoma. E de que maneira reforçar esses laços coloniais? Primeiro, através do aumento dos impostos, da cobrança de novos impostos. E, em segundo lugar, atacar as 13 colônias naquilo que permitia com que elas tivessem a autonomia que conquistaram, que foi justamente o contrabando através do chamado comércio triangular. Então, para isso, a Inglaterra decide agir em duas frentes: aumentar a presença militar britânica nas 13 colônias e combater o contrabando praticado pela burguesia mercantil da colônia.